Olá, meus amigos. Sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. Então, no programa de hoje, agora, né, tô gravando vídeo aqui, cara, ainda vou postar no canal. Agora são mais ou menos aqui 9 horas, tá? 10 horas do dia 14 de novembro de 2021. E eu trago aqui, cara, uma aluna, né? Foi fazer a prova lá em Costa Rica, uma prova FAPEC, tá? Então você vê aqui a data, né? 14 de 11 de 2021, prova FAPEC no cargo de professor de língua portuguesa. Eu quero fazer aqui, para ser útil para todo mundo, né? Eu quero fazer a correção das questões de língua portuguesa que foi núcleo comum, tá? Então vamos lá, me acompanha aqui. Já de imediato, tá? Aos postulantes de prova FAPEC, tanto os meus colegas que vão fazer a prova para professor do Estado, quanto aqueles que vão fazer a prova para a Polícia Civil. Notem que a prova não teve questões de interpretação de texto, cara. Acompanhe comigo. Diz aqui a primeira questão. A primeira questão é uma questão de crase, tá? Assinale a alternativa correta quanto ao uso, presença ou ausência do acento indicativo de crase, quanto à grafia e uso de formas homônimas. Então, uma prova FAPEC aqui evocando no mínimo 3 matérias, né? No caso, o uso da crase, no caso, a grafia correta da palavra e também, no caso, o uso de homônimos. Notem que ele começa daqui a 2 quilômetros. Notem que o acerca de refere-se à distância. Então a grafia está correta, tá? Está correta a grafia. Você encontrar uma placa bem-vindo a Costa Rica. Aí fica sempre a dúvida, né? Como eu vou proceder com a crase na frente de nomes próprios? Pois bem, o macete muito antigo, tá, que serve para essa questão, é você trocar o verbo ir pelo verbo voltar. Por exemplo, eu vou a Costa Rica, eu voltei de Costa Rica. O que isso prova? Prova que Costa Rica não recebe o artigo, assim como muitos nomes próprios, tá? Alguns nomes próprios recebem artigo, outros não. Como é que você comprova isso? Usando o verbo ir, depois trocando pelo verbo voltar. Por exemplo, vou à Itália, voltei da Itália. Então, vou à Itália tem crase. Então, bem-vindo à Itália teria crase, tá? Se eu uso vou a Costa Rica, eu volto de Costa Rica, então lógico que Costa Rica não recebe artigo. Então, bem-vindo a Costa Rica não tem crase, tá? Entendeu, macete? Tá, então a letra A tá errada, tá? Entre e comprove com hospitaleira é a cidade. Não pode ter crase, tá correto, tá bom? Notem a letra B. Agora a letra B já começa errado, tá? Porque acerca, quando é junto, ela tem que ser a respeito de um assunto, tá? Então, acerca, você vai ver que eu gravei aqui no canal um vídeo acerca da prova da UFMS, o vestibular da UFMS. Então, é acerca de, você vai notar que o acerca tá junto, porque é sobre a prova. Então, já está errada a letra B. Bem-vindo a Costa Rica está com crase, nós já vimos que está errado. E quão hospitaleira é a cidade é um artigo, então não pode ter crase. Daqui a cerca de 2 quilômetros, também não pode ter crase, tá? Porque neste caso aqui, cerca ele não vai receber artigo, não vai receber artigo porque é uma preposição tão somente, então não pode receber a crase. Costa Rica de novo está com crase e mais uma vez está errado, tá? A alternativa correta fica por conta da letra D. Daqui a cerca de 2 quilômetros, correto, porque a distância, então a cerca separada. Você encontrará uma placa bem-vindo a Costa Rica, sem crase, correto. Entre e comprove com hospitaleira é a cidade. Notem que está sem um artigo, ou melhor, o A é somente artigo, não pode ter a crase. E aqui, talvez o mais inovador dessa prova no que diz respeito à prova FAPEC. Também outro aspecto que eu gostaria de ressaltar para vocês. Não, as alternativas não vão até a letra E. As alternativas são letra A, B, C e D, tá? Tá bom, aí tem o texto. Aí você, desavisado, né? O que você vai fazer? Vai ler o texto. Não leia o texto, tá? O que você lê? Você lê o enunciado. Vem aqui comigo. Das orações adjetivas indicadas nas alternativas, apenas uma é de natureza explicativa. Pois bem, se você, meu aluno, já assistiu às minhas aulas, então você sabe que eu sempre enfatizo isso, tá? É algo que a FAPEC sempre retoma, sempre retorna, tá? Que é o quê? O aspecto da oração subordinada adjetiva, que se divide a grosso modo, claro que isso tem uma implicação de significado,
etc. Mas, a grosso modo, funciona assim. Ela pode ser restritiva ou pode ser explicativa. A restritiva não tem vírgula. A explicativa, obrigatoriamente, tem vírgula. Vamos tentar procurar essas orações? Notem que ele colocou justamente a parte sem a vírgula. Justamente para você procurar no texto. Então, vamos lá? Que queriam? Quarto parágrafo. Me acompanha aqui. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá? Que queriam? Vamos ver? Notem, ó, de forças políticas que queriam. Você está vendo? Sem a vírgula. Sem a vírgula, então ela não é explicativa, ela é restritiva. A letra A não é a resposta. Segundo parágrafo, que comprovem ser vacinados. Vamos lá então, segundo parágrafo. Que comprovem ser vacinados. Está aqui, o candidato sublinhou para nós. Apenas os indivíduos que comprovem. Notem que elas são, o que é pronome relativo, é uma oração adjetiva, contudo ela não tem vírgula. Então ela é restritiva, não pode ser explicativa. A letra B não pode, tá? Letra C, que mais resistiriam aos batalhões federais. Sexto parágrafo. Vamos lá? Sexto parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que mais resistiriam aos batalhões. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Os revoltosos que mais resistiriam aos batalhões. De novo, ó. Sem vírgula. Sem vírgula ela é restritiva. Você pensa que não, mas é algo que eles cobram, tá? A diferença da restritiva para a explicativa. Vamos lá? Que consistia no líquido de cápsulas de pústulas, de vacas doentes. Primeiro parágrafo. Que consistia? Vamos tentar ver? Que consistia? Vamos lá. Mesmo assim, as camadas populares rejeitavam a vacina que consistia de líquido de pústulas de vacas doentes. Note a presença da vírgula. Então, a resposta correta é a letra D. Nessa, o candidato acertou, né? Na primeira, o candidato errou. A resposta correta é a letra D, tá? Minha falta de perícia aqui, eu não tenho nenhuma caneta na mão aqui. Mas tá bom, tá ótimo, tá? Então, nós temos aqui a letra, no número 1, a letra D, tá? Vai guardando. O candidato errou, tá? A correta é a letra D. E a correta aqui é a letra D no número 2. Na letra D ele acertou. Vamos para a próxima? Notem que eu não vou precisar ler o texto em nenhum momento, tá? Isso não é comum numa prova FAPEC, tá bom? Só para constar aqui. Notem, no terceiro parágrafo, qual é o tipo de relação entre o povo já tão oprimido não aceitava ver a sua casa invadida e ter que tomar uma injeção contra a vontade? E, abre aspas, ele foi às ruas da capital da República protestar. Ele quer saber qual relação ela estabelece. Terceiro parágrafo, o povo já tão oprimido. Vamos lá? Me acompanhe. Terceiro parágrafo, o povo já tão oprimido. Aqui, ó. O povo já tão oprimido não aceitava ver sua casa invadida e ter que tomar uma injeção contra a vontade. Notem que ele colocou os dois pontos, por quê? Justamente pela ausência da conjunção, tá? Ele foi às ruas da capital da República protestar. Então eu tenho aqui necessariamente uma oração assindética, tá? Mas como a quebra da ideia ela foi uma quebra abrupta, ele optou pelos dois pontos. Isso até tem nome, tá? Se você pesquisar, isso é chamado de parataxe. Mas notem que no entendimento das duas, que é algo difícil, porque sem a conjunção, o candidato acerta aqui, ele não dá uma relação de adição, nenhuma de condição, nem de proporção. Ele dá uma relação de causa e consequência, tá? Então, assim, né, ele foi para a rua protestar, tá? É uma questão meio complexa, porque como não tem a conjunção, não tem como a gente bater o martelo, tá? Então, mas tem como a gente argumentar que a noção mais próxima é a noção de causa e consequência, tá bom? O candidato acertou. Letra D. Bom, na número 4, uma questão de classe de palavras, tá? Muito comum numa prova FAPEC. Diz lá, a classe da palavra está corretamente indicada na alternativa. O A em apedradas é um artigo. De cara eu já falo que não pode ser, tá? Por quê? Porque se fosse, seria as pedradas. Como é somente o A e pedradas está no plural, então nós temos uma preposição. Tá errado. Obrigatoriedade, segundo parágrafo, ele fala que é adjetivo, não pode ser, porque obrigatoriedade, o sufixo é condutor de substantivo, tá bom?
Já catalisador, o sufixo denota substantivo, mas a gente vai dar uma olhada lá daqui a pouquinho, tá? E eu tenho revoltosos. Revoltosos, o sufixo é de adjetivo. Então, na letra B e a letra A está errado. A letra C e a letra D é melhor a gente analisar, tá? Porque supostamente estariam corretos os sufixos, tá? Em obrigatoriedade não existe o sufixo referente a adjetivo, então está errado. Então, em catalisador, existe o sufixo referente a substantivo e revoltosos existe o sufixo referente a adjetivo. Supostamente, as duas estão corretas. O que a gente vai ver agora? A aplicabilidade dela no texto, tá? Então, catalisador, terceiro parágrafo, revoltosos, sexto parágrafo. Me acompanha aqui ao texto. Então, nós precisamos procurar no terceiro e no sexto, tá? Terceiro parágrafo. Vamos lá? Eles sublinham para nós aqui, ó. Isso serviu de catalisador. Isso que se serve. De é um advérbio de modo. Contudo, mesmo sendo advérbio, ele é formado por preposição e por substantivo, tá? Então, supostamente, a resposta correta é a letra D. Mas vamos procurar o revoltosos aqui, só para desencargo da consciência aqui. Vamos lá? Dá uma olhada aqui, ó. Do lado popular, os revoltosos que mais existimos, tá vendo? O sufixo é de adjetivo, mas a aplicabilidade é de substantivo. Então, a letra D está errada. O correto é a letra C. Então, o candidato acerta aqui, letra C. Vamos lá? Continua. Enquanto as alternativas, a classificação da oração subordinada reduzida do infinitivo está correta. Notem que ele não coloca a oração antecedente, que é justamente para confundir a gente, tá? Vamos lá? Escutar troca de tiros, quinto parágrafo. Ele quer a correta, ele está falando que é objetiva direta. Quinto parágrafo, escutar trocas de tiros. Vamos lá? Quinto parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá? Escutar trocas de tiros. Onde é que está aqui? Escutar trocas de tiros. Quinto parágrafo. Quinto parágrafo é aqui, né, cara? Em cima. Eu contei errado. Escutar trocas de tiros. Escutar trocas de tiros. Eu vou achar, tá? Escutar trocas de tiros. Tiros, gritos. Escutar trocas de tiros. Era aqui, ó. Encontrei. Vamos lá? Olha aqui. Já era possível escutar trocas de tiros. Você, meu aluno, né? Você sabe fazer um macete. Notem, já era possível isso. Quer dizer que isso já era possível. Trata-se de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ela não é objetiva direta. Até porque aqui eu tenho verbo de ligação, predicativo do sujeito. O que me falta? Falta o sujeito, que é escutar. É o famoso sujeito oracional, tá? A afirmativa está errada. Notem, letra B. A enviar ao Congresso um projeto, segundo parágrafo. Ele falou que é completiva nominal. Ao enviar ao Congresso, segundo parágrafo. Vamos lá? Me ajuda aqui. Enviar ao Congresso. Tá aqui, ó. Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para reinstaurar. Note que ele falou que ela é completiva nominal. É errado, tá? Ao Congresso é complemento nominal, mas note que quem motiva alguém a alguma coisa. Ela é objetiva indireta, porque completa o verbo motivar. A afirmativa está errada, tá? Vamos lá, letra C. A desistir da vacinação obrigatória, sétimo parágrafo. Ele falou que é completiva nominal. Lembra, ele que é a correta, tá? Vamos lá. A desistir da... Aqui, o candidato sublinhou para nós. Rodrigo Alves se viu obrigado. Notem que eu tenho um pronome reflexivo. O meu sujeito é Rodrigo Alves, tá? Rodrigues Alves viu quem? Ele mesmo, tá? Verbo transitivo direto e eu tenho meu pronome reflexivo. Mas aí eu tenho o meu predicativo do sujeito. Ele se viu o quê? Obrigado. Agora, quem é obrigado é obrigado a. Notem que o adjetivo exige a presença da preposição. Então, nós temos aqui uma oração subordinada completiva nominal, tá? Então, a afirmativa está correta na letra C, certo? Letra C está correta.
Muito bem. Opa, cadê aqui que agora não quer mais voltar para lá? Então, a letra C está correta. Tá? Isso mesmo? Vamos ver? Isso mesmo, ele falou que a completiva nominal está correta. Para reinstaurar, notem que ela tem ideia de finalidade, ele falou que o objetivo indireta está errado, tá? O correto é a letra C. Olha aqui uma questão que envolve mais de uma tópico do edital. Esta questão avalia conhecimento sobre diferentes itens do conteúdo previsto no edital. Assinale a alternativa correta. Vamos lá? Faz comigo aqui. Diz assim. No segundo parágrafo, a expressão todo o em todo o território nacional poderia ser substituída por todo o território nacional, sem alterar o sentido denunciado. Já de imediato, eu não preciso ler, está incorreto, tá? Por quê? Porque é motivo, né, da aula de concordância nominal a diferença de todo e todo o. Se eu coloco que todo o prédio precisa de reforma, é este prédio aqui, específico. Se eu falo que todo prédio precisa de reforma, é qualquer prédio, tá? Desde que vive a gente, tem que ter reforma, tá bom? Então ele falou que não altera sim todo o território nacional e todo o território nacional. É específico todo o, tá? Então a alternativa já está errada. O uso dos adjetivos desastrada e desastrosa, 7º parágrafo, deixa implícita, tá? Uma crítica ao agente governo e aos resultados da ação desse agente, respectivamente. 7º parágrafo. Vamos ler lá? Vamos lá, me acompanha. 7º parágrafo. Diz assim: a ação do governo foi desastrada e desastrosa, porque interrompeu o movimento ascendente de adesão à vacina. Certo, né? Isso mesmo. A resposta correta é a letra... Vamos ver aqui. Letra B, tá? Número 6, letra B. Tá bom? Resposta correta, tá? Até agora, vamos ver o restante, tá? Em estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, 5º parágrafo, há um erro de concordância nominal. A forma correta seria fechados. Bom, eu não preciso me dirigir ao texto. Por quê? Porque já de imediato eu posso dizer para você que essa afirmativa está errada, tá? Por quê? Porque eu tenho estabelecimentos e casas. O fato de eu ter aqui um especificador de casas não obriga o adjetivo a concordar com ele. O adjetivo tem que concordar com o substantivo em questão. Se eu tenho um adjetivo para 2 substantivos, aí eu tenho 2 procedimentos, tá? Um procedimento se ele vier antes, que não é o caso aqui, ou se ele vier depois, que é o caso aqui. Se ele vier depois, eu posso concordar de 2 maneiras, ou com o mais próximo, ou com os dois, jogando no masculino plural, tá? Se aqui tivesse estabelecimento e casa, eu poderia optar por fechada ou fechados. Agora, como são estabelecimentos e casas, então ele pode ser fechadas para concordar com casa. A afirmativa dele está errada. Não há erro. Há uma opção de dupla concordância. Estaria correto espetáculos fechados ou casas de espetáculos fechados ou casa de espetáculos fechadas. A afirmativa está errada. O candidato errou. No 3º parágrafo, usa-se indevidamente o hífen. Não. O hífen é usado porque é uma nova palavra. Essa nova palavra, ela, quando se trata de um hífen vocabular, que é o caso de bate-boca, que é verbo mais substantivo, você obrigatoriamente usa o hífen, tá? Ele está tentando te confundir com a regra do hífen prefixal. Se o prefixo termina com vogal e a palavra começa com consoante, você pode unir as duas numa só, tá? Aqui, então tá. Então a resposta correta é a letra B. Marca aí que eu tô sem caneta, minha falta de perícia aqui. Fiquei sem caneta. Vamos lá? 7º. O 7º é fácil, por quê? Porque você vai fazendo por eliminação. Notem, os erros de português têm erros, então tá no plural. Então tem que ser com acento circunflexo. Notem que acento circunflexo tem só letra B, letra C, letra D. Notem que o afim você não precisa comparar, porque também tá os dois corretos. Aqui de imediato eu já falo já o que está certo e está errado. Dia a dia não tem mais hífen, porque ele é ligado por preposição. Então, só pode ser a letra D, a letra B ou a letra D. Nós ficamos em taxado e taxado com CH. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá. Assim. Pois quem escreve ou fala errado acaba sendo taxado. Não pode ser com X, tem que ser com CH, tá? Então, a resposta correta é a letra D. Pronto, já fiz. Vai para o número 8.
A pontuação está correta na alternativa. Vai, solicitamos a Vossa Senhoria que... Notem que depois aqui eu tenho a minha conjunção integrante, vem a minha oração. Como ele já vem sujeito, não vem nenhum advérbio, nada deslocado, então não pode ter essa vírgula. Então tá errado aqui, tá? Notem, solicitamos a Vossa Senhoria que desconsidere o documento que lhe enviamos ontem, pois estava incompleto. Então, eu tenho aqui a vírgula da explicativa, a resposta correta é a letra B. Notem que ele insiste em colocar uma vírgula antes do que. Não pode, porque o que configura o início da minha oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu não posso separar o objeto direto do meu verbo. A resposta correta é a letra B. 9. Diz assim, a alternativa que não apresenta erro. Então vamos lá? De concordância. Para o jogo de amanhã não se descartam provocações, porque provocações não são descartadas, tá? Partícula passiva do tem que concordar com o substantivo, correto. Entre os argentinos brasileiros, nem fortes estratégias defensivas por parte de ambos os técnicos, mas o que se espera são bolas na rede, juiz imparcial e nada de violência. Nota que eu tenho aquilo que seria meu referente para sujeito, mas como ele não é uma pessoa, é uma coisa, eu posso concordar com o predicativo. A resposta correta é a letra A. Aí depois eu tenho um erro aqui na partícula passivadora. E depois uma outra aqui com erro no verbo haver. Verbo haver no sentido de existir não pode ir para o plural, tá? Aqui um emprego do tempo e do modo verbal que diz respeito ao verbo irregular, tá? Então a forma verbal intervir não existe, tá? O correto é intervim, igual o verbo vir, tá? Eu vim, então eu não intervim na discussão. Imaginar que eu a estivesse aprovando. Correto, tá? Se a polícia detivesse, não detesse. E aqui também tá errado, por quê? Conter é contivessem, tá? Contessem, não tem. Então, se a polícia detivesse, talvez as pessoas contivessem seus exaltados ânimos, tá? O correto é a letra B. Bom, vamos terminar. Termina a prova. Lembra, eu vou fazer só a de núcleo comum, tá? Quem sabe numa outra oportunidade eu faço a de língua portuguesa também, tá bom? Vamos lá, assinar a alternativa que não há erro de regência. Depois de assistirem ao jogo correto, tranquem a sala, retirem a chave e entreguem-na ao zelador correto. Supostamente a resposta correta é a letra A. Depois de assistirem ao filme correto, tranquem a sala e retirem a chave e entreguem-lhe. Não, o lhe só pode ser para pessoa. Então aqui não é objeto indireto, ele é objeto direto, tá errado. Notem que aqui agradá-lo tá errado, porque quem agrada a alguém, tá? Eu só vou agradar com objeto direto se ele for no sentido de dar carinho, fazer carinho, que não é o contexto aqui. Então tá tudo errado, tá? Discutir-lhes também não, tem que ser discuti-las, porque o lhe só pode ser usado para pessoa, tá? E o 12? O 12 diz assim, então tá, então a 11 é a letra A, o candidato acertou. Olha o 12, alternativa correta quando as relações de coesão, regência e concordância. Tá vendo? 3 matérias. Vamos lá? Respeito ao distanciamento social e a adoção de medidas de higiene são atitudes na qual depende. Não, são atitudes das quais depende. Tá errado, não pode ser preposição em. Note que aqui ele também quer te confundir. Do qual depende. Não. Não é respeito, são as atitudes das quais, tá? E aqui ele põe um outro absurdo, que é o onde. Então tá tudo errado. E aí note que justamente, né, ele quer confundir o candidato em 3 frases idênticas, cada uma com um erro diferente, e coloca uma outra. Eu quero falar, não é essa outra. Vamos lá, letra D? É por meio dos idiomas que as sociedades humanas produzem a maior parte do conhecimento de que dispõem, porque quem dispõe, dispõe de. Por isso são definidas como comunidades linguísticas. Meus amigos, essa foi a prova FAPEC, tá? Que foi ministrada neste domingo, tá? Eu estou aqui de Campo Grande, tá? Mato Grosso do Sul, corrigindo a prova para vocês. Eu espero que você tenha gostado. O gabarito deve sair mais tarde amanhã, mas você já pode conferir. Qualquer coisa diferente desse gabarito aqui já é motivo para a gente entrar com recurso, tá bom? Meus amigos, mais uma vez, tá? Eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.